Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E nessa edição aqui do Pensamentos, nós vamos falar sobre algo que acaba confundindo um pouco as pessoas. Mediunidade. Vamos lá. A pergunta mais clássica que a gente ouve dentro da senda espiritualista é: será que eu sou um médium? Essa pergunta é tão incrivelmente poderosa que ela pode realmente mudar vidas. Porque se tornar médium é impossível, porque nascemos médiums. Mas a partir do momento que nós tomamos consciência de que somos médiums, muita coisa muda. Algumas pessoas acabam enveredando por este caminho por questões torturosas, pela dor. Às vezes está sofrendo uma perturbação espiritual, às vezes tem pessoas sofrendo perturbações espirituais próximas, ou alguém da família está sofrendo alguma doença. Então a pessoa acaba indo num centro espírita, ou numa instituição espiritualista, ou no terreiro de Umbanda, até nas roças de Candomblé, procurando um pouco de conforto para esse lado espiritual. E lá ela se depara com uma entidade, muitas vezes, falando assim: filho, você é médium. A principal reação que acontece nesses momentos é: o quê? Eu sou médium? É isso que acontece, porque as pessoas não têm compreensão do que é a mediunidade. Passado o primeiro susto, a primeira etapa é fugir. Isso mesmo, as pessoas acabam fugindo da responsabilidade mediúnica. Elas acham que podem deixar para depois, que um dia vão ter que desenvolver, ou que não precisam desenvolver, e elas não estão erradas. A vida é sua. Você decidiu ser assim. Então, se você quiser desenvolver sua mediunidade, ótimo. Se você não quiser, ótimo também. Só que saiba que você pediu isso antes da sua reencarnação. Logo, você está deixando alguma ponta solta neste planeta, alguma ponta solta nesta encarnação. Então, isso acaba não tendo um castigo, mas acaba te deixando com algo a fazer. Possivelmente você virá em outra encarnação para ter que cumprir este objetivo de vida. Depois que a pessoa foge durante um tempo e ela acaba decidindo, não, realmente eu vou desenvolver a minha mediunidade, aí passamos para o próximo estágio, que seria o estágio da insegurança. Durante o desenvolvimento mediúnico, tudo é muito novo, tudo muito incrível, porque você sente coisas que você nunca sentiu antes. Alguns ouvem coisas que nunca ouviram, outros veem coisas que nunca viram. Então é uma coisa totalmente diferente, uma coisa nova, e que não existe nenhuma cartilha escrita nos dizendo exatamente o que deve ser feito. Essa é a grande problemática quando se diz sobre desenvolver a mediunidade, ou sobre criar padrões sobre a mediunidade. Nós temos uma linha guia, geralmente um padrão mais ou menos definido, mas a minha mediunidade de incorporação é totalmente diferente da mediunidade de incorporação do meu irmão. Assim como a mediunidade de psicografia não é igual para todo mundo, ela pode ser diferente. E aqui eu não estou dizendo sobre questões mecânicas, semimecânicas, inconscientes ou conscientes. Eu estou dizendo realmente sobre questões da pessoa, da personalidade do médium. É diferente para cada um. Então a gente tem que saber respeitar e não impor a nossa vontade sobre as manifestações mediúnicas dos outros. Depois de passada toda a insegurança, o médium acaba tendo a firmeza necessária para fazer as comunicações mediúnicas, a permitir que o guia trabalhe através do seu aparelho mediúnico, começa a vir uma fase que eu acredito que seja a mais difícil, que é a fase da vaidade. Sim, essa fase é a fase mais complicada, porque você percebe que o guia, através da sua mediunidade, através de você, começa a promover grandes melhoras, grandes benefícios para aqueles que vão lá em busca de uma consulta. E aí que está a diferença. Quem está fazendo isto é o guia, não somos nós. Então a gente tem que ter isso bem claro em nossa mente. O que acontece é que as pessoas simplesmente esquecem, se envaidecem, o ego infla de forma absurda e ele começa a passar à frente da entidade. É o que acontece com a maior parte dos médiuns que caem em situações de animismo e mistificação. Passada todas essas fases, nós temos a fase da pergunta, do questionamento. Mas será realmente que sou eu? Pois antes eu estava querendo passar à frente do meu guia. Será que não era a minha memória? Será que não era a minha mente me pregando peças? Esta é uma coisa muito comum que acontece dentro dos terreiros e com todos os médiuns e também nos centros espíritas.
A questão é que não é a entidade, também não é você, é um conjunto dos dois. São os dois trabalhando em equipe que acabam promovendo a comunicação mediúnica. Por isso que é importante que o médium se prepare, por isso que é importante que o médium tenha conhecimentos, que ele absorva conhecimentos de todos os tipos possíveis. Uma vez me perguntaram, mas por que eu deveria ler sobre fitoterapia? Por que na Umbanda se usam ervas? Por que eu tenho que ler sobre cromoterapia? Porque na Umbanda se utiliza de cores, nas velas, nas fitas, nos frutos, em várias coisas. E por que eu tenho que saber sobre reiki, passes energéticos? Porque na Umbanda nós trabalhamos com isso. Mas o guia sabe tudo. Sabe? Mas você é o meio de comunicação dele. Se você não estiver com essas coisas em mente, ele vai ter uma maior dificuldade para transmitir aquilo que ele quer. Só que isso tem que ser feito de uma forma muito coerente, porque muitas pessoas têm conhecimentos, se utilizam do próprio conhecimento para passar também à frente da entidade. Eu costumo dizer que quando ocorrem certas condições como essas, não há problema, pois você está ajudando de alguma forma. Só que seja claro, faça a sua reforma íntima, faça a sua autoavaliação e perceba, realmente, aqui eu não estou deixando o guia trabalhar, devo ceder mais espaço para o guia. Se você não conseguir ceder espaço, pare, não faça mais trabalhos mediúnicos e comece a fazer um trabalho de terapia através da sua própria palavra. Isto é possível, e isto é real, isto é legal. Você pode fazer isso. Então não se preocupe, mas não coloque aquela consulta como se fosse a palavra de uma entidade espiritual. Seja claro, não é a entidade, sou eu, o médium, que está dizendo para você fazer isso, isso e isso, porque eu tenho conhecimento sobre essas coisas e acredito que possam te ajudar. O básico da mediunidade é saber ceder o seu corpo, ceder o seu aparelho mediúnico para que as entidades se comuniquem sem que você interfira na maior parte do tempo. É claro que para o médium consciente isso é muito mais difícil. Porém, a mediunidade inconsciente não é tão magnânima assim também. Muitas pessoas falam, a mediunidade inconsciente é a mais poderosa que existe, porque o guia vai tomar completamente o corpo do médium e vai fazer o que ele quiser. Sim, é verdade. Porém, isso também pode acontecer com uma entidade trevosa. A entidade trevosa pode tomar o corpo do médium e fazer o que ela quiser. Isso depende da questão vibratória, por isso que o médium também deve se aprimorar. Não adianta o médium só ceder o corpo, ele precisa aprimorar-se. Uma das primeiras lições que o Caboclo Rompimato me deu, não foi para a consulente, foi para mim, o médium dele, foi a seguinte: não basta incorporar um espírito, você deve incorporar os valores que aquele espírito carrega. Ele falou isso num dos primeiros trabalhos mediúnicos que eu desenvolvi com ele. Logo depois de eu começar a ter manifestações mediúnicas. E essa frase, ela me acompanha durante todo o meu processo mediúnico. E eu espero que ela me acompanhe até o meu último suspirar, porque eu tenho certeza que se eu seguir essa orientação moral, afinal o Rompimato é meu mentor, eu vou conseguir, sim, ter sucesso no objetivo que eu tracei antes de encarnar, relativo à minha mediunidade. E o livro indicado deste episódio não poderia ser outro, que não O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Este livro que eu tenho em mãos é da editora Petit, é uma edição da editora Petit, e ele tem uma das traduções mais claras e atuais que eu conheço. É um português muito claro, um português muito simples. As edições mais antigas tinham um português muito rebuscado, que era o comum na época que foram traduzidas. Mas essa edição da Petit, ela é fantástica. E eu também gosto dessa encadernação em espiral, porque ela permite que eu tenha várias e várias viagens de estudo sem que as folhas comecem a desgrudar do miolo. Então tá aqui, indicado para vocês, o livro dos Médiuns, da editora Petit. Claro que você pode comprar a edição que você achar melhor, mas é que eu acredito que esse aqui, para estudos, é muito mais prático. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse programa. Se gostaram, não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar. Eu sempre quero saber mais sobre vocês, que vocês deem o feedback pra gente, para que a gente possa cada vez mais melhorar os programas que nós fazemos para vocês. Lembrando que temos muitos textos lá no nosso blog, não só sobre Umbanda, não só sobre mediunidade, mas também sobre várias e várias outras temáticas. Dá uma conferida lá, www.perdidoempensamentos.com. E também não se esquece de ouvir o nosso podcast, o Caminho Podcast. E também não se esqueça de ouvir o nosso podcast, Caminhos Podcast, onde discutimos sobre religião, pois muitos são os caminhos que nos levam ao sagrado. Tá certo, gente?
Muito obrigado pela audiência de vocês, espero o contato de vocês, o feedback de vocês e até uma próxima edição. Até lá!